Olá, seja bem-vindo ao Giro. Eu sou Carolina Moran e esse é o podcast em que você fica muito bem informado em cerca de 5 minutos. Bora pro Giro? A CPI do crime organizado teve acesso à declaração de imposto de renda do Banco Master. Os documentos mostram que o banco declarou mais de 56 milhões de reais em pagamentos para políticos, dirigentes partidários, ex-ministros e até um ex-presidente. Estão na lista o ex-presidente Michel Temer, os ex-ministros Ricardo Lewandowski, Guido Mantega, Henrique Meirelles e Fábio Weingarten, o presidente do União Brasil, Antônio Rueda, e o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto. Todos dizem ter recebido por serviços prestados. O presidente Lula disse que o caso Master afeta a imagem do Supremo e defendeu que o ministro Alexandre de Moraes se declare impedido de julgar processos relativos ao banco. A reportagem é da Rani Veloso. Lula cobrou explicações do STF sobre o escândalo do Banco Master e sugeriu que o ministro Alexandre de Moraes se declare impedido. Documentos da Receita mostram repasses de 80 milhões de reais do Master para o escritório da mulher do ministro do STF. O presidente disse que falou com Moraes e destacou que o ministro não pode permitir que o caso jogue fora a sua biografia. Lula defendeu a CPI do Master tentando associar a crise ao governo de Bolsonaro e falou em cautela sobre uma possível delação de Daniel Worcaro. E justamente nesse momento em que Daniel Worcaro negocia um acordo de delação premiada, foi liberada para julgamento do plenário do STF uma ação do PT que questiona limites para esse tipo de colaboração. A Larissa Lopes tem as informações. O ministro Alexandre de Moraes liberou para julgamento uma ação que prevê limites para a delação premiada. Essa ação de 2021 e que já teve parecer contrário da PGR foi desengavetada em meio à negociação de delação por parte de Daniel Worcaro, que pode respingar em Moraes. O dono do Master já mencionou o ministro em mensagens e já teve conversas por um WhatsApp atribuído a Moraes. Caberá ao presidente do Supremo marcar a data do julgamento. Especialista avalia que colocar o assunto em pauta agora pode afetar a credibilidade do Supremo. O Supremo Tribunal Federal começou a julgar o formato da eleição do novo governador do Rio de Janeiro para um mandato tampão. A sessão foi interrompida com o placar empatado. Vamos ao Rio com o Diogo Bugalho. Vai ser retomado nesta quinta-feira o julgamento no STF que decide o formato da eleição para o mandato tampão no governo do Rio de Janeiro. Na primeira sessão de julgamento nessa quarta, votaram apenas os relatores dos 2 processos analisados. E o placar ficou empatado em 1-1. Luiz Fux defendeu uma eleição indireta, enquanto Cristiano Zanin entendeu que a escolha do novo governador deveria ser direta, com a população indo às urnas. No entanto, Zanin também abriu a possibilidade de outro cenário a ser avaliado pelos colegas, o de uma eleição única em outubro por causa dos prazos apertados para se realizar 2 pleitos em pouco tempo. Nessa quinta, os trabalhos vão ser retomados com o voto de Flávio Dino. A gente volta já com o Giro. Menos de 24 horas depois do anúncio de um cessar-fogo entre Estados Unidos e Irã, ataques voltaram a ocorrer no Líbano e em outros países da região. Resultado, o Irã diz que o acordo foi violado e voltou a fechar o Estreito de Hormuz. Quem acompanha o noticiário internacional é o Guilherme Marconi. Menos de 24 horas após o acordo de cessar-fogo, o Irã voltou a fechar a passagem de petroleiros no Estreito de Hormuz e afirmou que a trégua foi rompida após ataques de Israel contra o Hezbollah no Líbano. O presidente Donald Trump afirmou que o Líbano não foi incluído no cessar-fogo, contradizendo a versão do Paquistão, que mediou a trégua na terça-feira à noite, poucas horas antes do ultimato expirar. Na mesma linha, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, declarou que o cessar-fogo não incluía o Hezbollah e que Israel continuaria a atacar o inimigo. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Meio Ideia aponta empate técnico entre o presidente Lula e o senador Flávio Bolsonaro num eventual segundo turno. Mas mais da metade dos eleitores diz que ainda pode mudar de candidato à presidência, como nos conta o Igor Cardim. Mais da metade do eleitorado brasileiro ainda não definiu o voto para 2026 e admite que pode mudar de candidato até outubro, segundo a pesquisa Meio Ideia. A incerteza é mais forte entre eleitores da direita, especialmente os que hoje apoiam Flávio Bolsonaro e Ronaldo Caiado, enquanto a base de Lula se mostra mais fiel. O levantamento também indica forte influência do ex-presidente Jair Bolsonaro na transferência de votos e alta rejeição ao petismo. Nos cenários de segundo turno, Lula e Flávio aparecem em empate técnico
dentro da margem de erro. Para saber mais sobre as notícias que você ouviu aqui no Giro, acesse cbn.globo.com ou o aplicativo da CBN. Por lá tem as reportagens completas e análise do nosso time de comentaristas. Se você está gostando do nosso Giro, aproveite para seguir a gente no Spotify ou no Amazon Music, favoritar no Deezer ou no aplicativo da CBN, assinar no Apple Podcast e se inscrever no YouTube Music ou no Castbox. Assim você recebe uma notificação sempre que tiver um episódio novo. E se puder, dá 5 estrelas para a gente no Spotify para dar aquela força. Até o próximo Giro!